Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa aqui com o professor Jordano, voltada para alunos de ensino fundamental 2, principalmente sexto ano. Hoje vamos continuar nosso aprendizado na área de morfologia, vendo uma nova classe gramatical chamada numeral. Um conteúdo pouco extenso, a gente dividiu em duas videoaulas. Hoje é a parte 1, ok? Vamos lá. Então, o que é um numeral? É a palavra que indica os seres em termos numéricos, isto é, que atribui quantidade aos seres ou os situa em determinada sequência. Como é que eles são divididos? Eles podem ser cardinais, quando indicam uma contagem, medida, como uma numeração básica. Podem ser ordinais, que indicam ordem ou lugar do ser numa dada série. Fracionários, quando indicam parte de um inteiro, mas normalmente falando sobre divisões. Multiplicativos, o oposto da divisão, trata-se da multiplicação dos seres, quantas vezes aquela porção, aquela quantidade pode ser aumentada. Coletivos indicam um conjunto, uma quantidade específica, através de uma única palavra. Não entendi nada, professor? Não tem problema, vamos ver os exemplos. Estes foram os dois últimos ingressos que sobraram. Repare que já está em destaque o numeral correspondente aos ingressos, 2. Então, esse aqui é um exemplo de número cardinal que indica quantidade. A primeira pessoa da fila chegou na manhã anterior. Isso é uma triste realidade que nós encontramos, seja na saúde, seja a nível de trabalho, pessoas procurando emprego. A primeira lembra número ordinal, ou seja, que indica ordem. Ele tinha o dobro da minha altura. Isso é muito comum, os homens trabalharem com a ideia de altura. E aí, temos aqui um exemplo de número multiplicativo. E o fracionário, ela queria 1/7 da pizza. 1/7, porque a pizza tem 7 fatias, ela queria apenas 1/7. É assim que nós lemos. Agora vamos ver outras classes, Está caro demais comprar uma dúzia de ovos. Dúzia, lembra número coletivo, correspondente a 12. Esta dupla é fera em jogos. Dupla, a ideia de duas pessoas, um exemplo de número coletivo. Observação. Os números traduzem em palavras o que os números indicam em relação aos seres. Assim, quando a expressão é colocada em números, 1/1, 1/3, 1/100, não se trata de numerais, mas sim de algarismos. Exemplo. Ele quer uma fatia de bolo, uma fatia do bolo. Repara como está escrito uma. Na primeira forma está com um algarismo. E na segunda forma está na forma extensa. Ele quer uma fatia de bolo. Neste caso, nós temos a presença de um algarismo, ou seja, quando se tratar de pôr algo referente à numeração em um texto, segundo a norma culta da língua portuguesa, pede-se que você escreva por extenso número e não em sua forma de algarismo, que é a coisa mais comum de nós vermos hoje em dia. Como é que nós fazemos as leituras dos numerais? Separando os números em centenas, de trás para frente, obtém-se conjuntos numéricos em forma de centenas e no início também de dezenas ou unidades. Entre esses conjuntos usa-se vírgula. As unidades ligam-se pela conjunção e. Vamos ver os exemplos. 1.203.726. Repare, usa-se vírgula para trabalhar o quê? Os conjuntos. Então, nós temos os conjuntos aqui do milhão, do mil
e das centenas e das dezenas. Então, entre esses conjuntos, eu vou usar vírgula. Entre cada uma dessas categorias, eu vou usar vírgula. As unidades, as três casas que fazem parte da unidade, ligam-se pela conjunção E. 1.203.726. Para o uso da conjunção E, da preposição E, na parte dos conjuntos das unidades, é assim que nós lemos. Olha a segunda. 45.520. Nós temos aí a casa dos milhares, das centenas, dezenas e unidades. Então veja lá. 1.203.726. E no segundo exemplo, 45.520. Vamos agora ver se você entendeu o que a gente explicou. Leia o texto abaixo e complete com uma palavra que esteja no quadro abaixo. Preste atenção no contexto, sentido que está sendo empregado. Foram quase horas de prova, faltando ainda da prova ser feita, ele decidiu apostar nas questões que valiam haviam apenas de pessoas na fila dele. Pena que ele seria o a entregar a prova por estar logo na frente. As palavras-chave são essas: primeiro, dobro, 4, 1/3, meia dúzia, que ficariam distribuídos dessa forma nesse texto. Espero que tenha acertado. No segundo, leia o texto abaixo e reescreva por extenso todo o número apresentado nele. Faça esta questão em seu caderno e depois me apresente o resultado. Observe o modelo abaixo como orientação. Veja, Laura adora comer pizza. Ela pega 2 fatias. Repara que o que está realmente no texto são os números em algarismos. Olha aí, estão todos em vermelho. E as devora em um instante. Ela chegou por último em casa, mas foi a primeira a dormir. 1/4 do seu dia é para dormir. É quase sua filosofia de vida. A oralidade, ou seja, o que eu estou falando, realmente isso não vai se perder. Ok? Isso vai fazer parte do conjunto de estudo. O que você irá fazer? Nós demos o exemplo, né, no slide anterior. Você vai ler esse texto agora, é um novo texto, e vai substituir. Onde você vê número aí que está em vermelho, você vai colocar esse número por extenso. Apenas isso. Ok? Espero o resultado dessa atividade, gente. Até a próxima.